E vamos lá. Rapaziada, Donald Trump voltou a fazer ataques ao Irã no meio desse debate com relação ao cessar-fogo. Você acompanhou aqui no Fala Glauber News que houve muitos atritos entre o Trump e o Netanyahu, a ponto do Trump chamar ele de mentiroso, dizer que ele estava exaltado, e aparentemente está acontecendo um tipo de racha, que até agora não ficou esclarecido o porquê. Mas muito provavelmente, como muitos especulam, o Netanyahu não está alinhado diretamente com o Trump nas ideias que ele tem de negociação, seja com relação ao cessar-fogo, seja com as ajudas que ele havia prometido para Israel. Alguns chegam a acusar o Netanyahu de estar contando com o Trump para o combate ao próprio terrorismo que tem no país dele, mas o Trump não está de acordo com essas exigências, vamos colocar assim. Porém, um helicóptero Apache dessa união foi atacado no Estreito de Hormuz e derrubado. E o Trump retalhou esse ataque e até o momento, não houve um comunicado de que foi apenas pontual, levando muita gente a imaginar, Júlio, que o Trump pode aproveitar esse gancho para retomar os ataques dos Estados Unidos. Porém, não há falas específicas, por exemplo, da Casa Branca sobre o que será feito com relação a isso. E nem estão se levantando teorias do se faz sentido ele atacar ou não. Porque como ninguém sabe de nada, né, Júlio? As pessoas estão aguardando aí para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas fato é que o Irã se manifestou que dessa maneira não vai haver acordo nenhum. Júlio Roque, sua análise. Bem, Eric, nós vemos que vem se arrastando o atoleiro entre Irã, Israel e Estados Unidos. Isso aí está mais do que notório para toda a população mundial. Os ataques cessam, começam a se desenharem alguns acordos e logo depois ambas as partes quebram acordos, fazendo ataques mútuos. E é o que está acontecendo agora. E os Estados Unidos parece que bombardeou um aeroporto lá agora no Irã, nesses últimos ataques, e foi um ataque muito massivo. Então você vê que tipo de guerra está acontecendo no local. A derrubada do helicóptero AH-64 Apache, um helicóptero antitanque, um helicóptero de ataque ao solo e até mesmo apoio mútuo, né? Que faz essa linha de frente, um helicóptero tecnológico e um dos mais caros helicópteros de ataque de toda a Força Aérea dos Estados Unidos. Temos perto dele utilizado pelos Marines, que é o Viper, né? Também um derivado, talvez, dessa aeronave chamada Apache. E como derrubou esse helicóptero, né, muito famoso dos Estados Unidos pelaquela área do Oriente Médio, os Estados Unidos com certeza retaliará cada vez mais. Isso somente é a cereja do bolo. É tudo o que esperava, né, os Estados Unidos após ataques também, né, às bases americanas no Bahrein. Esses ataques... E é bom falar sobre esses ataques que estão no entorno contra países árabes também. É interessante que o Irã, né, ataca países que antigamente, né, eram praticamente amigos, mas o diferencial e o divisor de águas estão nas bases americanas que esses países agora possuem. Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, esses países todos possuem bases americanas importantes, que dão precisão aos mísseis, fazem defesas aéreas de áreas gigantescas, e isso é praticamente um muro invisível onde você consegue plotar, né, saber a informação de qualquer tipo de aeronave ou até mesmo míssil. Isso é uma informação muito importante para um país que está muito longe daquela área. E como eu disse anteriormente, o Irã ataca por conveniência esses lugares. O alcance dos mísseis do Irã não chegam ainda no território dos Estados Unidos da América, então você não vai ver o Irã atacando os Estados Unidos. Já ao contrário, isso pode acontecer, um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã, se eles assim quiserem. Então, como o Irã não tem essa capacidade de alcance, ele ataca os objetivos de interesse daquele local, né, ali no Oriente Médio e dos países que o apoiam.
Então isso ainda vai dar muito o que falar, né? A guerra não parou, os acordos parece que foram por água abaixo e agora começa um novo ataque. E sem falar, né, nessa divergência, qual o Eric falou, entre Netanyahu, não uma divergência, mas objetivos diferentes, como muitos especialistas falam, né? E de essa pequena divergência que tem objetivos diferentes, mostrando que abriram, como eu disse no news anterior, o coleguinha soltou a mão do outro coleguinha, exatamente. Os interesses das nações divergiram nesse momento. Mas agora, com novos ataques ao Irã, com certeza, Israel também está respondendo, porque já plotaram mísseis, né, em direção a Israel, saindo do Irã, e então os ataques continuaram. E vamos ver aonde isso vai parar, porque quando se fala de geopolítica e guerra, é sempre a demora, nunca para começar uma guerra, e sim para terminar, Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, o Trump respondeu com a seguinte frase: acho que é muito importante responder. Esta é uma resposta ao que eles fizeram com o nosso helicóptero ontem à noite. E acredito que a resposta deve ser muito forte e muito poderosa. E é isso que ela é. Os jornais locais, as agências estatais, responderam que ataques foram registrados na ilha de Qshem, que é em Hormuz, e nas cidades de Bandar Abbas, Sirik, Kostak e Minab, que são no sul do país. A própria Guarda Revolucionária do Irã respondeu, após tudo isso, que, abre aspas, assim como alertamos horas antes, o Irã dará uma resposta contundente a essa agressão dos Estados Unidos. Carcará, sua leitura. Camarada, acho que tudo que o Trump queria, os iranianos foram lá e fizeram, né? Com esse acordo aí de ninguém atirar em ninguém, o Trump sabia onde é que estavam as armas. Eu falei aqui várias vezes, o Irã ele tem armas, né, que ficaram escondidas, então ele vai fazendo arquitetura de defesa antiaérea novamente, arma chinesa, russa e tal, ó, material deles também, e eles vão... E a gente falou, esse tempo de paz é para o serviço de inteligência, serviço secreto, identificar onde é que está a arquitetura de defesa antiaérea, né? A gente falou aqui, ó, vai ter um ataque, tudo que o Irã fez, esse dinheirão todinho, depois dessa prejuízo monstro que ele teve com armas antiaéreas, ele vai colocar na posição e vai dar mole, e o americano vai lá com Israel e vai destruir tudo de novo, dito e feito. Tudo que o Irã jogou lá de antiaérea, bateria, aqueles caminhões gigantes com radar, foi tudo pro pau, cara. Tudo. Tudo que o americano queria, uma boa desculpa, o Irã atacar uma aeronave. Aí atacou a aeronave de 25 milhões e teve prejuízo de bilhões e bilhões, fora a quantidade de pessoas que morreram dentro dessas viaturas, no sistema de radar, dentro de paióis, tudo foi atacado de novo, cara. Porque essa leitura que você fez aí, meu amigo Eric, foi das infraestruturas e estruturas que o americano atacou. E teve as estruturas que Israel atacou antes do americano. Israel já tinha atacado antes, o Irã foi lá, atacou um helicóptero Apache. Pronto. Aí o americano agora é minha etapa, né? Que o Israel atacou em profundidade, do centro do Irã até lá no Mar Cáspio, do outro lado, usando os aviões invisíveis F-35 e bombas planadoras tipo Spice, né? Inclusive o Brasil possui dessas armas inteligentes aí. O trauma todinho do Trump é o seguinte, cara. Não o conflito está numa data que ele não quer, porque é a Copa do Mundo e o 4 de julho, que é o The Independence Day, né? O dia da independência americana, que é uma festa que eles comemoram bem. Então, vai atrapalhar como é que se diz, o sentimento de paz, liberdade, porque o Irã sabe disso também. O Irã vai ficar dando tiro para lá, para cá, o Irã não tem muito o que fazer, né, cara? Ele eles jogaram 12 mísseis lá para lá de Israel lá, disseram que destruíram tudo, mas é tudo conversa, foram derrubados, o que caiu foi os destroços, teve míssil que caiu no meio do nada, como sempre, outros caiu lá no meio de um casario lá, perto do deserto lá, não teve nada demais, não morreu ninguém. Agora, com esses ataques americanos, como o sistema de arma é cirúrgico, é destruição daquilo que está já faltando para o Irã, né? Que é a estrutura militar, sistema de radar, de guerra eletrônico, monitoramento.
E aquilo que eu já falei uns 2 anos atrás, o trauma do Irã, qualquer nação, não é só o Irã não, tá, senhores? Qualquer nação só existe porque tem água. Sem água não existe vida. Se você for lá no Sahel africano, não mora ninguém lá porque não tem água. E o americano atacou, acho que pela primeira vez, uma estrutura de água de abastecimento iraniano. Acho que 40 mil pessoas ficaram sem água. 40 mil, foi 20 mil, alguma coisa assim. Muita gente, tá, cara? Isso são muitos bairros ou um município daquele lá. Eu espero que o Trump não fique atacando como é que diz? As redes de abastecimento de água, né? Que o povo não tem culpa desse trauma. E vai lá no petróleo, ataca lá as baterias antiaéreas, quartéis. Porque vai ter criança, tem senhoras que não tem nada a ver com a porra desses velhos babaca lá do Irã. E o pessoal vai passar sede, né? O Irã é um problema sério de água. Eu venho falar isso direto. O Irã é uma das nações que pode deixar de existir por falta de água. E qualquer nação que não tiver água, não tem mais nação. Acabou, pô. Vira deserto e tchau. Entendeu? Então a infraestrutura de água foi atacada pela primeira vez. Se não me falha a memória, a primeira vez. O Trump escolheu como alvo atacar a rede de água. Tubulação, esse negócio todo. Os aquedutos, né? Então é um aviso sério para o Irã, que já está com problema de água dentro da capital, já tem manifestação por causa disso lá. A natureza não é... O Irã está numa posição que não é, que se diz, favorável à habitação humana, né? Que é o deserto iraniano, que é um dos mais secos do mundo. Aí entra num conflito desse contra uma nação igual a americana. Aí promove o terrorismo. O terrorismo faz parte da política de Estado. Quer arma nuclear para destruir um Estado porque eles não gostam. Ataca os vizinhos que deviam ser amigo dele. Então, o Irã, tecnicamente, ele não sabe o que é que ele quer, para onde ele quer ir. Então, ele quer mostrar para o mundo que eles são valentão, não sei o que, mas lá. No final, quem sofre é o povo. Tá bom, Érico? Isso é que está acontecendo. O Irã deu oportunidade, Israel foi lá e meteu a porrada de novo. Eu sempre falando aqui, ó, vai levar porrada. Cadê os 90 mísseis que lançava por dia? Não tem mais 90 mísseis. Ele tem insumos e tem logística que ele vai montando, monta 5, 6, aí lança. Aí perde o lançador, perde os mísseis. Cada hora vai ficar no menos. Cadê os drones? Milhares e milhares e milhares. Cadê os milhares de mísseis de cruzeiro? Ninguém sabe onde é que está. Então não tem como usar. Por quê? Quando teve aquele ataque inicial, aquela guerra inicial de 12 dias, centenas de especialistas morreram. Pô. Você não vai fazer um operador de mísseis, de cruzeiro, de radar, que você passa 4 anos estudando para você dominar um equipamento daquele em 2 minutos. Aí teve esse conflito agora. Morreu muita gente no primeiro dia, começando pela cadeia de comando, e os atolás para baixo, os ayatolás, e a rede antiaérea toda. Como é que você vai formar uma nova rede antiaérea? Não tem como formar. Então o Irã está desguarnecido. Entendeu? Aí tem mais alguns radares, conseguiram botar de pé, fizeram um ataque, foram destruídos também. Aquilo que a gente falou. Não adianta, porque se até CNN fala que o Irã está transportando radar do ponto A para o ponto B, imagine a CIA e o governo israelense, o que é que eles não sabem, né, cara? Se nós aqui comentamos que tem sistema de radar no lugar X e Y, imagine que o americano não tem lentes apontadas para o território iraniano. Eles sabem disso, né, cara? Então é uma guerra inglória e o Irã vai ficar disso aí, perturbando quem está no Golfo, uma área que não é deles, é global, não foi eles que fizeram o Golfo, eles estão todos errados, ninguém apoia eles, e eles vão continuar nessa teimosia, o tempo está passando e o Trump está matando o Irã, no que a gente chama, matando na mão grande ali, pô. Fechou o estreito, fechou os portos iranianos, são 32 portos que o Irã tem, se eu não me engano, são 32 ao longo da costa ali, não estão operando, o Irã está lá. Sem vender, sem comprar, e o que tem é bombardeando. Ele dá mole, o Israel vai lá, bombardeia. Aí só perdendo. E o dinheiro, eu falei, depois o primeiro mês, segundo mês, tem que pagar a população e o exército. Não tem esse dinheiro circulando. Ou os ayatolás vão tirar o deles, que eles são multibilionários, né? Que a guarda revolucionária do Irã é a mesma coisa que a Venezuela tinha, o exército tomou o poder junto com o vagabundo lá que é presidente, tomaram o poder do povo e formaram empresas. A China faz esse tipo de coisa, Cuba também é a mesma coisa. Todo mundo lá em Cuba é fudidão, pobre pra caralho, menos os militares e o alto comando dele lá e o González lá. Por quê? Eles
pegaram o exército, transformaram aquilo em comércio, tudo que tem lá é uma empresa do exército. Lá no Irã é a mesma coisa, tiraram o dinheiro do povo, os filhos dos ayatolás, dos generais, dos almirantes, tudo nos Estados Unidos, na França, não sei por onde, andando lá de playboy, tomando uísque e mandando quem está lá ficar orando para lá e levando surra. É desse jeito a hipocrisia desse pessoal, Eric. Muito bom, Carcara. Comandante Vilas Boas está com a gente, Mano Walter? Maravilha. Comandante, deixa seu boa tarde aí para a rapaziada e pode seguir na repercussão aí da notícia. Fala, Eric. Boa tarde nossos telespectadores. Boa tarde, Carcará, Júlio Roque, Mano Walter. Eu estava aqui parado, a tela ficou azul, falei, deve ser algum problema, atrasaram lá. E eu mal sabia que eu estava fora do ar. Mas já demos um jeito aqui, a Úrsula prontamente mencionou. Estamos de volta aqui no campo da guerra cibernética, né? Deve ser alguma interferência, mas vamos lá tentar. Eric, primeiro, para mim, o fato mais curioso, né, desse evento, se a gente puder falar assim, curiosidade num evento que é de guerra, é principalmente a mudança de postura muito rápida, né, do presidente Donald Trump. A gente comentava aqui durante a semana, justamente, e na outra semana passada, que aqueles entreveros, se a gente puder dizer assim, entre ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sobre aquelas diferenças de posturas, né, de como os dois países estão enxergando o conflito, e principalmente como que os dois países absolutamente sentem a causa na pele, né? E a gente foi tentando explicar que são duas causas similares, os objetivos políticos traçados por esse conflito parecem ser muito similares, mas a situação geral e particular da forma que cada um enxerga é totalmente diferente. Então, o presidente Donald Trump vinha cada vez mais nas suas mídias sociais, até aumentando os tons das críticas, quando chamado, carinhosamente chamado por ele Bibi, né, que é o apelido do Benjamin Netanyahu, chamando até, inclusive, dos ataques cometidos ou impetrados entre Israel e o Irã de insanidade, de estupidez. E eis que acontece esse ataque que a gente ainda não tem muita clarividência para dizer se foi propositado ou não contra a aeronave, o Apache norte-americano, e rapidamente o presidente Donald Trump largou toda aquela questão da estupidez, pedindo paz, pedindo cessar fogo, e rapidamente ordenou um ataque, que foi mais um ataque fulminante contra as infraestruturas críticas principais do Irã. Então isso serve para dar uma explicada, para a gente tentar entender que é muito fácil, às vezes, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo que está fazendo uma análise de conflito ou que está dentro do conflito, como o caso dos Estados Unidos, e aí ficar numa situação meio que de imparcialidade ou tentando acionar alguma cláusula, né, algum acordo de cooperação, mas quando do lado de Israel você vê que eles estão tomando mísseis, estão tomando mecha lá do Hezbollah, do sul do Líbano o tempo todo. Então essas percepções mudam rapidamente. Então o que era paz, animosidade, amistosidade, rapidamente mudou para animosidade, e a gente vê os ataques aí coordenados e declarados, aí, pedidos e ordenados pelo presidente, o comandante supremo das Forças Armadas norte-americanas. O Carcará tocou no ponto que é importante, que de forma unilateral, antes desse evento do Apache, o próprio Israel já tinha, de forma unilateral, conduzido alguns ataques lá nas estruturas do Irã, que rapidamente agora se reforçam com esses, salvo o melhor juízo aqui, que a mídia internacional, principalmente, está alegando que os Estados Unidos bateram aí da ordem de 20 alvos dentro das estruturas militares iranianas. Vale mencionar também, olha, que é um ponto importante, que ao que dá a perceber, esses ataques, tanto de Israel como dos Estados Unidos, parece ter se concentrado realmente naquela porção geográfica que permite o controle do Estreito de Hormuz. Então, as instalações de defesa antiaérea, comando e controle, as instalações de comando dos próprios drones aéreos, marítimos, que são utilizados pela Guarda Revolucionária iraniana para o controle do tráfego marítimo e controle do Estreito de Hormuz, parecem ter sido os principais alvos nesse momento. Então foram instalações essas que durante o período do cessar-fogo foram, obviamente, pelo lado iraniano, tentando rapidamente uma reconstrução, buscando a sua reativação operacional, e rapidamente esse ataque, esses dois ataques fulminantes, parece que deram uma outra porrada forte na capacidade de defesa e de ataque também do lado iraniano. O Carcara também tocou um ponto importante, a mídia iraniana repercutiu que um dos alvos, ou alguns alvos, também foram as instalações de água, de produção de água lá no sul do Irã.
Então, esse é um aspecto importante. Quem falou isso, até onde eu consegui observar, foi o Irã, que está clamando ou está dizendo que esses ataques foram feitos, e eu não vi até o presente momento nenhuma confirmação do lado norte-americano que realmente esses foram alvos legítimos buscados pelos ataques perpetrados nos últimos dias. Outro lado interessante também é que esse ataque, ao meu ponto de vista, primeiro que o Irã ele não aceitou, né? Inicialmente ele falou que o ataque foi feito, mas não foi propositado. E aí depois, com as análises do que a gente pôde observar, o próprio presidente Donald Trump repercutiu nas mídias sociais dele, é que esse ataque teria sido realizado num helicóptero Apache, teria sido executado por um drone kamikaze do tipo Shahed. E aí fica a dúvida, né? Porque um drone kamikaze ele não é feito principalmente, né, com o objetivo principal de fazer uma interceptação aérea desse porte. Ele é feito justamente para pegar a carga explosiva dele e fazer uma ação explosiva, provocar um efeito cinético em algum alvo que seja buscado. Então pode ter sido duas coisas, ou que realmente foi um fato acidental, ou que não, que a gente está observando a partir de agora o uso não comum, né, não ordinário, de um drone kamikaze buscando esse tipo de interceptação, e principalmente se a gente considerar que o helicóptero é uma aeronave de asa rotativa que tem uma velocidade, nesse caso do Apache, muito grande, mas não se compara aos caças com a velocidade supersônica, ou mesmo assim, o que operam em outra faixa do espectro. Fato curioso também, né, é que esse drone ele atingiu a cabine dos pilotos, né, o piloto e o copiloto, e ele não explodiu. Então ele pegou fogo, segundo o CENTCOM, né, o Comando Central dos Estados Unidos, colocou nas mídias, e a tripulação foi capaz de pousar, fazer um pouso de emergência no Golfo de Oman, conseguindo que aquele helicóptero não explodisse. Imagina a situação de você ter um drone Shahed dentro da sua cabine, você pegando fogo ali, as temperaturas altíssimas, e a habilidade da tripulação de ter que gerenciar essa crise e fazer esse pouso de emergência. Do lado da resposta dos Estados Unidos contra o ataque contra o Irã, rapidamente o Irã tomou uma contraofensiva e atacou não só as instalações das bases navais do Comando da Quinta Frota que ficam no Bahrein, bem como um novo ator que foi atingido agora, que foi o ataque justamente numa base da Jordânia, uma base que abriga os caças F-35, que, segundo o Irã, a Jordânia também provê algum certo tipo de apoio às ações norte-americanas na região. Ou seja, o Irã dá mais um passo, jogando o ataque, jogando bomba e trazendo para dentro do cenário do conflito mais uma nação árabe, além da que ele já está em ação. E aí, quais são os próximos passos, né? Então, a gente está agora nesse cessar-fogo que já deixou de existir há bastante tempo, pelo menos há uma semana ou 10 dias. A situação da negociação, o próprio presidente Jay Vance falou que as negociações não foram encerradas, e é sempre aquela, estamos alcançando a negociação, estamos buscando, estamos chegando, mas esse ataque agora, e o ataque da retaliação, tanto do Israel como dos Estados Unidos, dão uma nova dinâmica. E nesse passo, os Estados Unidos ameaçam atacar novamente as plantas de energia do Irã, bem como as pontes, que são infraestruturas críticas muito importantes para toda a população iraniana. Nesse íntere, vêm os porta-vozes iranianos dizendo que, caso os Estados Unidos venha fazer esse ataque que ele está ameaçando fazer, o Irã dispararia um ataque em grandes proporções, não só contra os Estados Unidos, mas contra todos os países árabes do Oriente Médio que já vêm sendo atacados de forma constante, incluindo agora a Jordânia. Então, o cenário do conflito, que estava praticamente meio que estagnado, buscando um cessar-fogo pretensamente na tentativa de alcançar um acordo de paz, ele parece que foi totalmente desestabilizado. E nesse cenário se percebe também que Israel, fruto de algumas orientações, né, e informações obtidas por próprio dentro de Israel, é que Israel também está se conversando com seus próprios ministros, se dispondo a seguir no conflito com ou sem o apoio norte-americano. Então, o conflito que estava meio estagnado parece que toma uma outra dinâmica e a gente não consegue ter uma ideia muito clara a que ponto vai se parar. Então, essa é uma visão um pouco resumida do que aconteceu nesse último ataque do helicóptero Apache, fruto disso que a gente pôde observar, Eric.